o que mais a gente curte fazer aqui nesse canal, com filmes e séries, é aquela análise no capricho. Como se fosse especialista, concorda? Pois bem, agora que todo mundo já viu Coringa, dá pra gente analisar, refletir, trocar uma ideia e principalmente teorizar em cima do filme. Até porque esse filme tá recheado de conteúdo e abre sim margem pra gente pensar muita coisa, principalmente naquele final. Vocês sabem do que eu tô falando. Pois bem, teve gente que pescou a ideia das cenas finais, teve gente que não fez isso, e eu tô aqui hoje pra jogar no ventilador as minhas teorias sobre como o filme acabou e o que aquilo tudo quis dizer. Então se prepara e bora lá! Peter aqui, Coringa! Ah, Coringa, o que fizeste de nós? Tá todo mundo fissurado por esse filme, fala sério, hein? E aproveitando que já tá dando aí uma semana da estreia, todo mundo já até viu o filme, né? Finalmente a gente pode sentar e conversar sobre o que foi aquilo tudo, né? E só pra garantir, galera, esse vídeo vai conter spoilers. Sim, é claro, né? Eu vou falar principalmente do final do filme aqui. Depois não fica bravo aqui comigo dizendo que eu não avisei, hein? Então, se liga aí, galera. Pra começar, eu vou narrar detalhadamente o final pra todo mundo acompanhar o raciocínio, ok? Relembrando aqui, depois da confusão toda em Gotham, a tela escurece por alguns segundos e vem a risada que a gente já conhece muito bem. Quando a imagem volta, mostra o Arthur Fleck algemado, fumando, sem maquiagem nenhuma, sentado num ambiente hospitalar. Não aparece nenhuma confirmação, mas logicamente a gente automaticamente pensa que é o Asilo Arkham, concorda? Pois bem, ele está sendo atendido por uma médica. Parece uma psiquiatra ou qualquer coisa do tipo. Então, sobre a risada dele, ela pergunta qual é a graça e ele diz que estava pensando numa piada. Daí aparece um flashback do Thomas Wayne, da Martha Wayne mortos, e o pequeno Bruce Wayne ali entre os dois assassinados no meio da rua. Enquanto isso, ele continua rindo e rindo o tempo todo. A doutora pergunta se ele não quer contar piada pra ela. E ele responde, não, você não entenderia. Daí entra aquela música That's Life, do Frank Sinatra, e ele começa a cantar junto, né? Cantar junto à letra. Abre aspas. Eu disse que a vida é a vida, e por mais estranho que pareça, algumas pessoas se divertem pisoteando sonhos. Mas eu não deixo isso deprimir, porque esse velho e belo mundo continua a girar. Fecha aspas. E a música continua enquanto ele sai ainda algemado pelo corredor, deixando pegadas de sangue. Abre aspas. Eu já fui um boneco, um indigente, um pirata, um poeta, um peão e um rei. Eu já estive por cima, por baixo, por dentro e por fora. E uma coisa eu sei, toda vez que me encontro derrotado no chão, eu sacudo a poeira e volto pra corrida. Fecha aspas. Daí um funcionário começa a correr atrás dele, bem no estilo Tom e Jerry, e fica nessa perseguição cômica até o fim. Pronto. Mas, num filme casca grossa desse, com um dos maiores vilões de todos os tempos, nada é o que parece ser. Então, ok, vamos pra treta agora. Começou. Primeira coisa que a gente tem que confirmar aqui é, nada no filme é feito por acaso. Nada. Muito menos num filme como esse, galera. Então guarda essa informação aí, ok? Mas Pedro, o que isso tem a ver? Tem a ver que, se segurem na cadeira, isso pode ser uma mensagem na linguagem visual e sonora do filme pra mostrar que tudo que se passa em Gotham, toda a narrativa do filme seja imaginação do Coringa. Que tudo seja criação dele próprio. Oh my God! Sim, meu caro amigo nerd, todo o filme pode ter sido nada mais, nada menos do que uma piada do Coringa. Aquela piada que ele tá morrendo de rir no final e não conta pra doutora porque ela não entenderia. E muita gente também não entendeu. Oh my God, de novo! Pois é, cara, essa teoria tem grandes chances de ser verdade e eu vou provar pra vocês a partir de agora. Olha só, galera, quem viu aqui o vídeo do review do Coringa, lembra que eu comentei rapidamente sobre as cores na iluminação do filme, que predominavam esverdeados, vocês lembram disso? Mas isso é muito mais profundo. A paleta de cores para a luz está quase totalmente em azul, amarelo e verde. E a gente sabe desde a pré-escola que azul com amarelo é verde. Ou seja, o filme todo é verde, verde mesmo. Ou verde desmembrado nas cores primárias que formam ele, sabe? Isso deixou o filme bonito? Pô, ficou lindo demais. Mas tudo tem um motivo. Lembra que eu falei? Nada é por acaso. A referência ao verde pode ser uma das maiores alusões à figura do Coringa em si. Que é o quê? O cabelo verde. É uma das primeiras coisas, né, que a gente pensa sobre o Coringa. É uma das primeiras cores que a gente relaciona quando pensa nele. Quando você pensa no Coringa, pensa numa cor. Você vai pensar verde, dificilmente não vai ser essa. A luz só muda dessas do verde, ou até variações do azul e amarelo, quando são aquelas cenas rápidas do Arthur no hospício. Aí a luz é branca como o resto todo, né? Parede, roupas, etc. Então o resto todo do filme em verde, ou em azul e amarelo, que também é verde, mostra assim, tipo, diz que tudo isso estaria mostrando pra gente nas entrelinhas que nada daquilo é real. O real é o hospício. E as outras cores mostram a imaginação dele. Pô, Pedro, como assim? Bem, galera, ninguém pode negar
que durante o filme ele enganou a gente algumas vezes com a imaginação dele. Seja lá quando ele tá lá assistindo o programa do Murray Franklin e se projeta lá, fica todo feliz quando o apresentador diz que queria ter um filho como ele, você lembra? Ou então com o relacionamento com a vizinha, a Sophie, que só lá perto do final a gente descobre que aquilo também foi ilusão. Então nada garante que o resto todo também não tenha sido a imaginação dele. Principalmente porque em todas as projeções ele é feliz, diferente da realidade dele. E no final de tudo, daquele caos que ele instaura em Gotham, ele é o herói, ele é ovacionado pela população, ele sorri de verdade. Quando ele faz o sorriso de sangue, ele não tá rindo com dor, né, com sofrimento, repara bem. E tem mais, para deixar ainda mais consistente esse argumento, né, o filme todo ter sido a piada, ter sido fruto da imaginação dele, faria total sentido no cinema, principalmente depois do Coringa do Heath Ledger. Isso aproximaria os dois Coringas a tal ponto de ser plausível que fosse o mesmo, já que o Coringa do Heath Ledger contou várias mentiras sobre a vida dele durante o filme. Cada hora uma versão sobre como ele tinha conseguido aquele sorriso, lembra disso? Ele contou várias vezes a origem dele, mas nenhuma dava pra gente acreditar, porque cada hora uma versão diferente. E lembrando, né, galera, o Coringa não é e nem nunca foi um personagem confiável. Ele é o rei da ilusão, do truque, da surpresa. Então quando na cena final ele diz que tem uma piada, mas que ninguém entenderia, e ele ri, caramba, que soco no estômago. E tem mais! Repara que o filme é todo narrativo. O Arthur Fleck narra o tempo todo os pensamentos dele. Ou seja, tudo aquilo é a partir da visão dele de mundo. Poderia então muito bem ser um mundo que ele inventou na cabeça maluca dele. Até porque o filme inteiro reforça os transtornos mentais que ele tem. E ele sabe que tem. Dorme com essa agora. E não acabou não. Se você reparar bem nas cenas onde a gente acha que é o Asilo Arkham, ele tá de cabelo castanho. Não tem tinta verde. Não tem marcas dos estilhaços de vidro da viatura que arrebentaram a cara dele. Já acabou, Jéssica? Não! Pensa comigo. Quando o Arthur matou os funcionários do Wayne no metrô e os jornais começaram a falar do tal vigilante, justiceiro, e o símbolo da rebelião que isso virou, o símbolo foi um palhaço. Isso se tornou uma máscara. Mas não era qualquer palhaço, era uma máscara de palhaço com exatamente os mesmos traços da maquiagem dele. Cabelo verde, sobrancelhas vermelhas, azul nos olhos. Como é que saberiam disso? Você não vê que tem muita cara de ser projeção dele mesmo, isso dele se tornar o símbolo da rebelião e do caos na cidade? Ah, cara, fala sério. O pior disso tudo é que, se essa teoria for confirmada, significa que não só a história do filme é invenção dele, mas também que todo o universo de Batman são só coisa da cabeça perturbada do Arthur Fleck. Já pensou nisso? Se for assim, Gotham pode não existir. A família Wayne pode não existir. E principalmente o Batman pode não existir. E tudo isso ser fruto da imaginação dele. Galera, como eu falei, nada é o que parece ser, principalmente com o Coringa. Mas me diz aí, cara, como é que você tá depois dessa voadora na cara e dessa teoria? Digeriu essa história? Ou brotou ainda mais ideias? Conta tudo, comentem. Os seus comentários vão fazer a gente ficar mais fervilhado com as suas ideias. Obrigado de coração, não esquece o joinha, seu joinha é muito importante. Se inscreve aqui pra gente compartilhar mais teorias, sabe que eu forte da casa. Clica também pra ativar o sininho, porque só assim você recebe a notificação com o título do próximo vídeo. Com o título você vai saber já a notícia se você quer ou não ver assistir o vídeo. Obrigado, tamo junto sempre. Até a próxima. Uhul!